Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Entendemos nós que o SNS é um dos pilares fundamentais de um Estado democrático de direito, de um Estado primeiro-mundista. E se esta para nós é uma premissa essencial também é que a formação médica especializada e a evolução na carreira daqueles que são os jovens médicos portugueses são para nós uma base essencial deste mesmo pilar da democracia do Estado português. Aliás, jovens médicos esses que aproveito para cumprimentar aqui hoje e que estão presentes nas galerias. Discutimos, portanto, 3 iniciativas que visam, sobretudo, discutir alterações ao regime de internato médico e que, de um modo geral, resultam daquilo que foram o excesso de candidatos para o número de vagas em 2015 para o internato médico. Sr. Presidente, fantasiosamente, no entender do grupo parlamentar do PSD, alguns procuram imputar responsabilidades a governos anteriores, quando, na verdade, governos anteriores, não só do Partido Social Democrata e do CDS-PP, juntamente com a Administração Central dos Serviços de Saúde, tudo fizeram para que o número de vagas para internato médico e, sobretudo, para acesso à especialidade fosse adequado ao número de candidatos a essa mesma especialidade. É bom lembrar, aliás, que no ano passado a ACCS insistiu diversas vezes com o Conselho Nacional do Internato Médico e com a própria Ordem dos Médicos para que essa adequação fosse feita. Recorde-se que são estas as entidades a quem cumpre definir as capacidades formativas das instituições de saúde. E diria eu que durante esse processo, e relembro aliás, que no início de abertura de vagas tínhamos disponíveis cerca de 1.304 vagas para acesso à especialidade e que depois dos esforços do Governo e da própria ACSS foram aumentadas as vagas para 1.569, ou seja, um acréscimo de mais 265 vagas. Dito isto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cabe aqui apreciar em concreto as iniciativas trazidas ao Parlamento e a esta Câmara. O PCP, no seu bom estilo, limita-se a aproveitar um problema existente, um problema grave, que ninguém o nega, e muito menos o grupo parlamentar do PSD, para propor não só alterações que não fortalecem em nada o SNS, como aliás desorganizam os seus próprios serviços. Pasmem-se, senhores deputados, pasme-se a sociedade portuguesa, que o Partido Comunista Português chega mesmo a reiterar e a propor que nunca, sublinho, nunca a formação médica especializada possa ser feita em entes privados ou sequer no setor social, naquele ódio típico que destilam à iniciativa privada e que já muito nos habituaram no debate parlamentar. Já o Bloco de Esquerda, embora menos extremista, continua a vincular e a verter premissas que, no nosso entender, impossibilitam que viabilizemos esse mesmo projeto ou essa mesma iniciativa. Finalmente, o projeto do Partido Socialista, que, no nosso entender, é o projeto mais equilibrado de todos e que, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é um projeto que depende muito e quase só exclusivamente daquilo que venha a ser o diálogo construtivo e permanente entre o Sr. Ministro da Saúde, entre o Conselho Nacional do Internato Médico e entre a Ordem dos Médicos, a quem cabe definir a capacidade formativa das instituições de saúde. E, portanto, termino, Sr. Presidente, dizendo que, louvando a bondade das iniciativas que o Partido Socialista aqui apresenta, dizer que elas apenas e só terão tradução prática política se a Ordem dos Médicos, o Governo português e, nomeadamente, o Ministério da Saúde, concretizarem tal propostas, executando para o bem da especialização dos jovens médicos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.